A paz do Senhor, igreja. Vamos fazer uma oração para Deus colocar alegria no nosso coração. Quem quer ficar mais alegre nessa noite? Eu também. Vamos orar para Deus nos dar alegria, aquela alegria que só o Espírito Santo nos dá, né? Ele é maravilhoso para colocar alegria no seu e no meu coração. Pai, em nome de Jesus, estamos na tua casa, o melhor lugar do mundo. Senhor, esse local, ó Deus, que o Senhor escolheu para nós te louvarmos, adorarmos a Ti e bendizermos o Teu nome. Meu Deus, que nessa noite, Senhor, o nosso coração venha se alegrar na Tua presença, que possamos, ó Deus, aqui nos fortalecer espiritualmente, meu Pai. Senhor, solicita a Tua bênção sobre cada irmão aqui nessa noite, e a mim também, Senhor, a Tua igreja que está em casa, familiares meus que estão nos assistindo nessa noite, todos os nossos irmãos no Brasil, Senhor, visita e alegra o coração, em nome de Jesus, amém, amém. Podem tomar assento. Irmãos, alegria é a melhor coisa do mundo, né? Coisa triste é ficar triste, né? Tristeza, sai fora. Pois bem, graças a Deus, é um prazer estar nessa noite aqui para ministrar uma reflexão da palavra de Deus para o meu e seu coração. E é pastor Marcelo, que está com certeza nos assistindo em algum lugar do mundo, né? Então Deus abençoe, obrigado pastor Marcelo por essa oportunidade, que é o nosso pastor titular. E quando ele fala que é oportunidade, é uma confiança que ele está dando aos seus liderados. Assim sendo, que Deus abençoe também a igreja que presente, pastor Neves, está hoje na direção desse culto. E quantos estão na contramão do mundo aqui? Diga amém. Contramão do mundo. Nós estamos andando na contramão do mundo. Andar na contramão, eu já passei por essa situação no trânsito e não foi nada agradável. Porque quando eu peguei uma contramão e foi lá em Goiânia, os goianos são bravos que só, então começou a buzinar para mim, me dar grito, eu desesperado naquela faixa errada. Falei, meu Deus, o que será de mim aqui nessa... Eu logo um goiano na capital, nossa, na contramão. Mas deu certo. No final, os goianos tiveram misericórdia, eu saí da contramão. E voltei para a minha mão. Mas nós estamos falando hoje, irmãos, sobre uma contramão em relação à nossa vida, nosso cotidiano, o andar nosso de cada dia. A vida cristã, ela é pautada por princípios. A vida cristã, ela é pautada por princípios, e o nosso princípio basilar é a orientação bíblica, é a orientação que a palavra de Deus nos dá, para que nós possamos andar em um caminho onde nós não venhamos a errar, porque o erro, ele pode causar muitos danos na nossa vida. Então, errou num ponto, vários outros pontos acabam sendo atingidos por tabela. Então nós temos que nos preparar espiritualmente, dentro desse contexto de uma contramão do mundo. Nós somos pessoas que, em relação à proposta aí de fora, nós agimos totalmente oposto. Lá fora, digamos que é a imoralidade que prevalece. Aqui dentro vai prevalecer a moralidade. Lá fora, comumente, prevalece o vício. Aqui nós somos oposto ao vício. Nós não admitimos o vício, seja ele qualquer que seja, na nossa vida. Então a vida nossa na igreja é totalmente contrária àquilo que é proposto pelo mundo. Então nossa vida justamente precisa pautar por esses princípios. E o princípio que hoje está proposto para mim, para nós, e que o pastor Marcelo, quando me deu o tema, falou que seria simples e muito fácil, e depois que eu passei a estudar, a avaliar com mais assim interesse, com mais profundidade, eu vi que não tem nada fácil nas coisas de Deus. Tudo tem ali algumas dificuldades onde nós precisamos analisar ponto a ponto para nós podermos caminhar nessa jornada nossa em direção ao céu, em direção
aquilo que nós estamos caminhando, que é justamente morar no céu com Jesus. E para morar no céu com Jesus, a Bíblia diz que o caminho é estreito, o caminho não é largo. E um dos princípios que eu quero analisar com a igreja nessa noite, dentro da contramão do mundo, é um princípio que eu posso até falar, nós não devemos nunca assumir o púlpito para falar de coisas pessoal, mas o tema de hoje me dá o direito de falar sobre esse princípio na minha vida pessoal, que é em relação ao perdão. Perdoar. Eu não tenho dificuldade para perdoar. Irmãos, eu tenho uma facilidade enorme, isso é meu, eu posso falar pessoalmente, porque eu me conheço, e quem mais me conhece está sentado ali, que é minha esposa, meu amigo Dário, que ali está, minha irmã assim. Então, a minha facilidade para perdoar é coisa assim de criança. É como uma criança, me ofendeu, me maltratou, eu já estou imediatamente, logo após, pedindo perdão, abraçando, sorrindo. E essa questão de perdoar no meu coração, ela vem até antes mesmo da igreja, porque entre eu e meus parentes, nós não temos dificuldades, eu não tenho dificuldade de relacionamento com nenhum dos meus parentes, nenhum dos meus irmãos, nenhum dos meus sobrinhos, nenhuma casa de parente meu, eu tenho dificuldade para acessar, para conviver e para me relacionar, porque eu sempre pautei no meu coração, isso talvez seja dado até por Deus, como um dom, o dom de perdoar. Mas falar sobre perdão, muitas vezes, parece um assunto assim que, talvez para mim, ele não é nem tão interessante, porque eu consigo perdoar com facilidade. Mas algumas pessoas não têm essa mesma facilidade de liberar perdão. E aí nós vamos analisar na Bíblia Sagrada, o que pode ocorrer com alguém que libera ou que não libera o perdão. Então, hoje nós vamos refletir sobre isso. Eu gostaria que já passasse a primeira parte do slide. Quero agradecer meu amigo, o irmão do PGR, que está nos ajudando, o irmão Paulo Medeiros, porque eu estava com outro nome na cabeça, irmão Paulo aqui. Irmão Paulo Medeiros me ajudou no slide. Deus abençoe, irmão Paulo, está ali assistindo a nós. Então, vamos para a primeira parte. Olha só, essa frase é minha. Em tempos da disseminação do ódio, perdoar é para os fortes. Irmãos, o ódio está sendo disseminado entre a humanidade de uma forma tal que é avassalador. Basta você lembrar, por exemplo, a questão do ataque do Hamas. Recentemente, há 1 ano atrás, ou 2 anos, não sei quanto tempo tem, que o Hamas entrou em Israel com um ódio devastador. O Hamas entrou em Israel e ali ele ultrajou, ele destruiu inúmeras famílias e pessoas se divertindo, e aquele ódio no coração daquelas pessoas que ali estavam, lembrando a nós aqui, aquelas pessoas que são os palestinos ali ao lado de Israel, eles são pessoas que têm a história bíblica em relação aos judeus também. Eles têm uma descendência. São descendentes provavelmente de Ismael. Essa guerra entre Israel e aquele mundo árabe tem a ver lá com Ismael, com aquele filho que Abraão e Sara cometeram aquele equívoco, e dali surgiu essa guerra entre judeus e palestinos e alguns árabes. E resultado do ódio que está, ou que estava, naqueles que já hoje morreram, mas que ainda tem muitos vivos no mundo inteiro, esse ódio disseminado, ele tem causado mortes de forma assoladora. Então, o ódio, hoje, eu diria que ódio hoje, odiar hoje, está muito mais em moda do que amar. Sempre foi, né? Mas, na verdade, o ódio hoje, ele é uma coisa assim, absurda. Nós vamos assim, esse exemplo do ódio daquele pessoal com os judeus, mas podemos trazer para o Brasil também, a violência que nós vivemos no país, ali no Rio de Janeiro, em todas as partes do Brasil, coisas absurdas acontecem, tudo por uma questão de ódio no coração. Então, odiar está na moda.
As pessoas estão odiando. E aí a igreja, como o diferencial que está nessa contramão, a igreja precisa pautar pelo contrário, ao invés do ódio, o amor. Ao invés de guerra, perdão. Então nós estamos trabalhando hoje a questão do perdão, porque o perdão é um princípio nosso. Até porque eu estou diante de uma plateia de pessoas perdoadas. Repete comigo, eu sou perdoado. Eu fui perdoado. Jesus me perdoou. Jesus te perdoou, por isso você está aqui nessa noite, porque Ele perdoou os seus pecados, Ele te deu essa alegria, esse conforto, esse não ódio, essa não raiva, essa não ira. Ele colocou o amor dEle no seu e no meu coração, pelo Espírito Santo, e nos deu essa graça de andar na contramão do mundo. Então você é privilegiado, você tem o amor de Deus derramado no seu coração. Então, em tempos de disseminação do ódio, perdoar é para eu, é para você. Somos fortes. É os fortes, porque existe um ditado aí fora que perdoar é para fraco. É fraquinho, coitado. Perdoa tudo. Olha o coitadinho do Laci lá, olha. Acabaram com a vida dele, está lá o Laci lá de novo, igual um bobinho lá na casa da pessoa, igual um bestinha, né? Mas o bestinha perdoou, é forte. Então é melhor ser um bestinha aprovado por Deus, do que um sábio aprovado por Satanás, reprovado pelo Senhor, não é? Então, em tempo de disseminação do ódio, perdoar é para os fortes. Quantos fortes temos nessa noite? Glória, você é forte, aleluia. Próximo slide, por gentileza. Muito bem. É que eu já busquei uma pesquisa sobre a definição de que é perdoar. Perdoar significa largar o desejo de retribuição ou de vingança. Você não está dizendo que o que aconteceu não tem problema, mas você decide não guardar rancor contra outra pessoa. Olha, o problema existiu, aconteceu, alguém te ofendeu, alguém te maltratou, alguém me ofendeu, alguém me maltratou, existiu o problema, é inegável. Alguém te falou uma palavra que causou constrangimento, causou tristeza no seu coração. E isso, a diferença que vai estar é o meu comportamento em relação a essa agressão sofrida. Sofri uma agressão, sofri uma humilhação, sofri uma perturbação, e o meu comportamento pós isso é que vai identificar se verdadeiramente eu sou um cristão que tem Jesus no meu coração. Se realmente Jesus está reinando aqui. Então nós não podemos ter esse espírito de vingança. Vingar não compensa, irmãos. Tá, mas aí você vai pensar assim, olha, no dia a dia, você sabe o local que mais precisa existir perdão no ser humano, nas nossas vidas? Sabe aonde é o local que mais nós precisamos liberar perdão? Dentro da nossa casa, com a nossa família. E quando eu falo dentro da nossa casa, eu digo que é marido e esposa, esposa e marido, filhos, netos, vovó, genro, nora. Aonde nós temos que mais ter essa liberalidade de perdão é dentro do nosso lar. Porque no dia a dia, irmãos, as pequenas ofensas ocorrem, as pequenas indiferenças acontecem. Aquele mau jeito de cada um de nós reflete no ser que está aí convivendo diuturnamente com você, que dorme com você, acorda com você, anda o dia inteiro com você, come na mesma mesa contigo, e essas pessoas são as que mais são ofendidas às vezes por nós. Aí eu falei, eu tenho facilidade para perdoar, mas eu às vezes posso provocar em alguém uma tristeza, onde eu, como ser humano, e longe de ser perfeito, provoquei a tristeza em alguém, e esse alguém talvez está magoado comigo,
se magoou, né? Não tem a palavra? Magoou, né? Já aquela expressão, magoou. Então está magoado, agora precisa o quê? Eu, se tiver notícias disso, vier até a mim, tenho essa humildade de ir até aquela pessoa a quem eu magoei, a quem eu ofendi, para lhe pedir perdão. E após isso, então aí se a pessoa tiver um coração liberal, vai perdoar a minha ofensa. Por isso que no Pai Nosso está escrito, perdoai as nossas ofensas assim como nós, perdoamos quem? Os nossos devedores. Então o local mais crucial de nós perdoarmos é em casa, é no nosso lar. Então na contramão do mundo, porque irmãos, olha, às vezes vocês pensam o seguinte, na igreja, nós temos essa habilidade, essa facilidade de perdoar por causa do Espírito Santo. Agora vamos imaginar uma família que não tem nela o regimento do Espírito Santo. Uma família onde o marido e a mulher e a família toda não tem essa graça de ir na Bíblia, de orar, de buscar pacificação. Como está um lar onde não tem a presença de Deus? Como está uma família dessas? Ali aquele ódio, aquela raiva não é tratada, aquela confusão não é resolvida, aquilo vai virando esse bolo de neve, essa bola de neve, e muitas vezes causa problemas seríssimos na vida de muitas pessoas, que nós vamos ver aqui dentro desse estudo, acerca da não liberação do perdão, dessa atitude de afinidade cristã que nós conhecemos. Então, nós sabemos que nós não vamos retribuir com vingança, você não está dizendo que não aconteceu, não tem problema, mas você decide não guardar rancor contra outra pessoa. Próximo slide, por favor. Somos seres espirituais, aqui não tem ninguém super crente, né? Somos pessoas espirituais, mas isso não apaga a nossa humanidade, até porque nós somos espirituais, mas se você te beliscar, você vai sentir o quê? Dor, né? Se você tropeçar o dedinho do pé, você vai ficar irado na quina da mesa, lá na sua casa, em qualquer canto que você bateu o dedinho do pé, e a unhinha virar para cima, você fica iradíssimo com aquele incidente ou acidente, você fica com raiva. Então, somos o quê? Seres humanos, temos as nossas emoções, ficamos sentidos com uma palavra mal falada conosco, ficamos ofendidos com algum grito que levamos, alguma reprovação de alguém, com uma aspereza, com uma grosseria. Então, quando alguém é muito grosso conosco, nós temos uma tendência de ter uma emoção retroativa, introspectiva, de um sentimento assim de... ai, meu Deus do céu, tenho que aguentar mais essa, eu vou ter que superar. Então, muitas vezes, você nem supera, você até estoura, você até explode. Então, nós temos emoções, ficamos tristes e decepcionados, e por vezes irritados. E ainda assim, o que é necessário? O que é necessário? Necessário o perdão. Estamos falando de perdão, igreja, amém? Então vamos perdoar uns aos outros, amém? Glória a Deus. Os irmãos me perdoam nessa noite? Amém. Perdoa, igreja, tem misericórdia de mim. Me aguenta um pouquinho aí. O perdão é necessário, tá bom? Então vamos procurar perdoar as nossas ofensas. Vamos para o próximo slide. Aqui está dizendo justamente essa passagem reflexiva sobre o primeiro, nesse tópico anterior. Em tudo somos atribulados. Quem aqui não é atribulado, igreja? Como não ser atribulado nesse mundo turbulento que nós vivemos? Mundo de turbulência, mundo de conflito, mundo de desarmonia. Irmãos, reflete em nós. Não tem como você abrir uma internet, uma televisão e ver certas barbaridades que estão ocorrendo nesse mundo perdido,
nós não temos como não sermos atingidos e isso nos causar a angústia. Não tem como, a não ser que nós somos uma múmia, né? E ninguém aqui é múmia. Você tem seus sentimentos emocionais, então você não tolera certa situação, porque você é ser humano, você tem empatia. Você tem empatia com o outro. Quando você vê uma tragédia, como da menina lá de São Paulo, lá de Cajamar, aquela menina foi uma menina morta de forma trágica, e que você tem a empatia dela, e do pai dela, e dos familiares dela, isso reflete em nós. Ou não? Reflete. Então nós temos que entender que isso nos traz angústia, ficamos perplexos. Só que nós não vamos o quê? Desanimar. Repete comigo, não vou desanimar. Desanimar é para os fracos, e eu sou forte. A Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repete comigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e os livra. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus é fiel na sua vida, Deus é fiel na minha vida, e nessa noite você veio ouvir a palavra dele para sair daqui sabendo a sua identidade de filha e filho de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós não podemos ser desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Quando eu sou perseguido, eu fico assim, meu Deus, como vai ser, como não vai ser, como será, como não será. Mas eu não estou desamparado, você não está desamparada. Ninguém aqui está desamparado. Nós temos um amparo grande. Esse amparo até que você tem aí, ali um casal ali abraçado, né? A irmã recém-chegada aqui na igreja, está amparada pelo marido, né, irmã? Mas o melhor amparo é o anjo de Deus que está acampado à sua volta. Ali o Darmas Araci, irmão Paulo Medeiros, mas a irmã Dani lá, ó, toda abraçadinha, está amparado, mas um amparo maior é o Senhor, quem dá para nós, igreja. Aquele amparo vindo do céu. Não estamos desamparados, abatidos, sim. Quantas vezes? Quantas vezes abatidos? Alguém aqui que nunca ficou abatido? Ninguém levanta a mão. Um dia você amanheceu ou você foi dormir abatido. E esse abatimento é natural, faz parte do emocional nosso, do dia a dia. E esse abatimento é justamente consequência dessas atrocidades que a gente falou agora há pouco. Só que nós não somos o quê? Destruídos. Nós não somos destruídos. Você não é destruído jamais, igreja. Você nunca será destruído. No dia que esse corpo mortal se vê revestir de incorruptibilidade, o dia que esse corpo mortal se revestir da incorruptibilidade, herdarei uma eternidade com Cristo, pastor Neves, e ali glorificarei e o exaltarei para todos sempre. Próximo slide, glória a Deus. Devemos seguir o exemplo de Jesus, dando perdão a quem nos humilha, maltrata e nos odeia. E na cruz ele fez isso. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Irmão, Jesus lá na cruz do Calvário tinha passado pela maior covardia que o homem já fez na terra. Vocês estão vendo covardia aí no Brasil, na política, covardia lá com os judeus sendo assassinados, covardia em todas as áreas, maltratos, judiação, crime. Irmãos, o Filho de Deus, sem cometer crime algum, foi à cruz do Calvário para dar perdão para aquela raça de víboras que ele mesmo falou contra eles, raça de víboras. Ele falou várias palavras duras contra aquela geração. Todavia, teve a hombridade, a coragem e a fé suficiente
para ir ao Gólgota, entregar a vida dele em resgate daquela raça que ali estava, e de toda essa raça que aqui está, e toda a raça que ainda vive, e toda a raça que virá. Ele foi ao cruz do Calvário, sendo morto, crucificado, e para dizer: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E quantas vezes nós, como crentes, o ofendemos em alguns dos nossos atos? Quantas vezes eu, como crente, pratico algo que o ofende e que o fere ainda hoje na cruz do Calvário? Quantos atos nós, às vezes, como cristão, às vezes precisamos rever alguns deles perante Ele, para que nós não façamos com Ele como fizeram aqueles ultrajantes, seus algozes. Igreja, lá na cruz, Ele perdoou o meu e o seu pecado. Lá na cruz, Ele lavou o seu pecado. Lá na cruz, Ele redimiu a sua vida. Lá na cruz, Ele te perdoou. Lá na cruz, Ele quer perdoar essa humanidade perdida. Lá na cruz, Ele quer salvar ainda hoje. Lá na cruz, Ele quer dar a vida eterna ainda hoje, para que nós sejamos perdoados perante o Pai de todas as nossas ofensas. Então Jesus fez isso, né? Seguir o exemplo dele, né? Mesmo maltratado, humilhado, ele fez isso. Vamos para o próximo slide. Muito bem, o perdão é um ensino aos cristãos. Isso aqui abrange também as pessoas que não são da igreja. Muitas pessoas que não são da igreja têm essa mesma rotina nossa. São famílias, trabalham, comem, vão para suas casas, têm suas empresas, seus comércios, são profissionais liberais. Muitas pessoas não crentes vivem também essa rotina humana que nós, a igreja, vivemos. E também precisam desse ensino. Então, o perdão, ele é um ensino para todas essas pessoas. Inclusive, vou tentar aqui mostrar para vocês o que acontece quando alguém não libera perdão. Olha só que coisa terrível quando alguém não libera perdão. É só um pouquinho que eu vou colocar aqui para nós, tá? Os benefícios, olha, benefícios emocionais. Olha os benefícios para quem perdoa: redução do estresse e da ansiedade, melhora da autoestima, aumento da empatia e da compaixão. Então, uma pessoa que perdoa tem esse benefício emocional, esse ganho. Redução de estresse, é menos estressado. Quem perdoa normalmente não é muito estressado, não. Você vê uma pessoa muito estressada, é porque ele não é bom para perdoar. Então, se você é muito estressado aí, Senhor, me dá perdão para o meu coração, preciso tirar esse estresse. Você não é muito estressado, não, né, policial? Irmã? Você é tranquilo, né? Porque é tranquilo, você é PM, você tem que ter mais calma do que todos ainda, né? Então, vamos lá. Olha só. Benefícios mentais: redução da depressão. A depressão diz que é a doença do século, né? Reduz a depressão. Então, perdoar, olha, tem alguém deprimido, está pegando uma depressãozinha, vê se não está precisando perdoar aí no seu coração. Arranja um cantinho aí para perdoar. Estou precisando perdoar mais meu marido, mais minha esposa, mais meu filho, perdoar quem me ofendeu. Porque reduz a depressão, melhora a concentração da memória. Está com problema de memória? Perdoa, vai ficar bom, vai passar no concurso. Então, quer melhorar a cuca? Organiza o perdão aí no seu coração também. Aumento da criatividade e da inspiração. Aumenta a sua criatividade também. Perdoa que você vai ficar mais criativo. Então, tá aqui, tá? Isso aí estuda aí dos psicólogos, não é eu não, tá? Eu peguei por aí. Agora o prejuízo, olha só. A falta de perdão pode afetar a nossa capacidade de concentração. Não vou falar tudo isso, senão vai tomar muito tempo. Eu já falei, esse daqui já está muito bom para vocês entenderem, e quem está em casa também saber, que o perdão é benéfico. O perdão faz bem para a nossa vida cotidiana. Então, o perdão é um ensino aos cristãos para que possamos ser o quê? Perdoados. Quer ser perdoado? Perdoe. Vamos ver Mateus 6, 14, 15.
Mateus 6, 14 e 15. Por gentileza, se puderem projetar no telão, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Olha só, porque se perdoardes a contramão, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas o próximo é o 14 e o 15, né? Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, tem aí o quê? Uma condição, um condicional. Eu tenho que perdoar para ser? Repete comigo, eu tenho que perdoar para ser perdoado. Muito bem, eu tenho que perdoar para ser perdoado. É necessário que você perdoe para você receber perdão. Porque também para que nossas orações sejam respondidas. Sem perdão, oração trancada. Não perdoou, não precisa nem pedir, não vai receber mesmo. Agora, perdoou, a oração vai ser respondida. Marcos 11, 25 e 26. Marcos 11, 25 e 26, vamos ver o que está escrito na Bíblia, porque nosso estudo aqui é pautado na palavra de Deus. Contramão, não é contramão, não. Muito bem. E quando estiverdes orando, perdoai. Olha, quando você estiver orando, Senhor, meu Deus e meu Pai, sou um miserável pecador, preciso da tua misericórdia, atende, meu Senhor, me socorre, aleluia, e chora, e derrama lágrima, e clama, e pede. Quando estiver fazendo isso, perdoa. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então nós temos que perdoar, irmão, porque senão vai acontecer o quê? O próximo versículo: mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu, é a mesma, né, que eu acabei de ler. Pois bem, vamos seguir para o próximo aí, irmão, segue aí, está repetindo o versículo aqui, próximo slide, não, naquele mesmo ainda tem mais 2 itens para a gente comentar. Muito bem, para que nossas ofertas sejam aceitas. Alguém acabou de ofertar aqui na igreja, ofertei, quanto? R$1.000, 2.000, 10.000, não, para Deus isso não significa nada. O que significa para Deus é o que está no seu coração. Se você souber que você tem alguma coisa contra alguém, primeiro, antes de vir aqui botar sua ofertinha, sua contribuição, vai lá nesse alguém e reconcilia. Pede desculpa, pede perdão, se for com o pastor, se for comigo, se for com qualquer um de nós, ô irmão, olha, quer que você me perdoe e tal. Aí sim, depois você cumpre essa parte da Bíblia, Mateus 5, 23 e 24, você vai ter a sua oferta aceita. Portanto, se trouxer a tua oferta ao altar, e aí te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, depois vem e apresenta o quê? A tua oferta. Então é necessário perdão, igreja, não adianta, estou odiando alguém, não perdoa o fulano de tal, vou lá na igreja contribuir. O Senhor não vai te abençoar por essa oferta que você fez na igreja. Primeiro vai reconciliar, cumpre o que está na Bíblia. Irmãos, a Bíblia é princípio, a Bíblia é ensino, não dá para viver fora desses princípios, fora dessas orientações. Não dá para se fundamentar em outro ensino, a não ser a palavra de Deus. E em quarto lugar, para suportarmos as fraquezas dos nossos irmãos. Irmão, porque se nós for olhar as fraquezas uns dos outros, nós não teríamos condições nem de conviver. Vamos ver o que está na Bíblia, Colossenses 3,13. O que está escrito? Colossenses 3,13, suportando as fraquezas, suportando-vos uns aos outros, aí que é duro, né, Dário? Aí é difícil, suportar uns aos outros, a gente se suportar, é nada fácil, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou,
assim fazei vós também. Como é que Cristo perdoou nós? Ele botou condição para nos perdoar? Ele impôs alguma restrição? Ele perdoou nós, eu vou te perdoar, mas você é isso, aquilo. Jesus foi de forma incondicional. Assim como Cristo nos perdoou, nós precisamos perdoar também uns aos outros. Então, para suportar entre nós as nossas vidas, mesmo como igreja, e principalmente como igreja, nós precisamos liberar o perdão, suportando-vos uns aos outros. A gente tem que se suportar. Não dá para dizer assim, eu quero ser crente, mas com o pastor Laci não dá não. Não dá, não tem condições, não tem jeito. Ele é muito chato, muito esquisito, eu não gosto do jeito dele não. Então, problema. Porque eu vou entrar no céu, em nome de Jesus, ainda que seja arrastado pela mão, assim, eu vou entrar lá na glória, amém? E lá você vai ter que conviver eternamente comigo. Eternamente. Não vai ter escape, não. Eu não queria ver a cara, vamos lá assim, mas vamos lá, ele lá, está aqui na glória. Mas eu pensava que não ia achar ele aqui. Não, vamos estar lá juntinho. Não é com essa cara ruim, não. Corpo transformado. Eu acho que eu vou ficar muito mais bonito que eu já sou aqui na terra, lá na glória. Vou ficar bem mais bacana, bem mais, assim, ajeitado, né? Mais bonitão. Glória a Jesus. Próximo slide. Louvado seja Deus. Porque se nós não achar nós bonitos, quem vai achar? Exemplo nas Escrituras. Quem vai te achar? Se alguém você não se achar, mas meu Deus. Exemplo das Escrituras. José, Estevão e o pai do filho pródigo. Eu não vou entrar aqui em detalhe, porque já acabou o horário. José, irmãos, é uma das maiores histórias extraordinárias. Quando eu vejo a passagem de José, com os demais irmãos, acho que são 11 irmãos, né, ali naquele palácio. Olha só, José já sabia tudo, ele estava onisciente na história. Eles não, eles estavam totalmente perdidos, os irmãos. Mas José, vendo eles, o coração de José, de uma forma compungida, amorosa, perdoadora, vai num canto, sabe fazer o quê? Chorar. Porque ele estava liberando perdão para aqueles irmãos, eles que eles o havia vendido para o Egito, e vocês conhecem a história. Gente, essa história de José é fantástica, para a igreja poder se edificar e entender e aprender com ele. As histórias bíblicas, irmãos, são para a gente crescer, para a gente aprender com elas. Elas são instruções, para quê? Puxa, se José fez isso, eu também posso. Ora, Estevão, apedrejado, ele olhou para o céu, viu os anjos de Deus e liberou o quê para aqueles algozes dele? Liberou perdão. Ora, eu posso aprender com Estevão que eu também tenho que ter essa condição espiritual, ser apedrejado e perdoar. Precisamos ter essa contramão do mundo, através do perdão. O pai do filho pródigo também é outro personagem bíblico, que eu não vou entrar em detalhes, mas vocês conhecem a história. Como aquele pai recebe o filho que havia debandado, e recebe ele calorosamente, amorosamente, perdoando. Quantos pais que eu já vi falar, e na antiguidade, então, quando um filho cometia, lá pelo tempo que eu era criança, se um filho cometesse um erro na família, era comum o pai banir aquele filho da família, banir aquela filha, expurgava ela. Esse pai não abraça o filho e libera o que para ele? Perdão. Amém? Próximo slide para conclusão. Então, olha só, benefícios do perdão. Restauração de relacionamento. Já foi lido aqui. O perdão, irmãos, ele restaura relacionamento. E eu digo para vocês, olha, se nós quisermos um relacionamento sólido, essa parte aqui que vai ser mais boa para mim e para você hoje aqui nesse culto. Guarda isso aí para você. O Espírito de Deus agora vai falar o seu coração de forma mais segura. Isso pode às vezes salvar seu casamento.
Isso pode salvar sua família, salvar sua casa. Deixa eu dizer para você, o perdão, ele pode restaurar seu relacionamento. O perdão, ele não pode ser dado de manhã e lembrado à noite. Ele não pode ser dado hoje e lembrado daqui 3 dias, daqui uma semana, daqui um ano. Perdoou, perdoou. Está perdoado. Isso eu falo assim, principalmente as mulheres. A mulher, ela tem muito esse negócio assim, de perdoar da boca para fora. Porque ela diz assim, um dia você fez uma coisa que talvez não agradou a sua esposa, e um dia, muito tempo atrás, do nada, a tendência da mulher ressuscitar aquele negócio. Homem também não, homem também sim, né? Homem também é bicho chato, mas a mulher tem essa tendência maior, tanto os homens quanto as mulheres, de lembrar de coisas do passado. Irmãos, a gente perdoou, tem que esquecer. Esquece. Põe uma pedra, se vier na mente, repreende, expulsa. Não tenta ressuscitar coisa do passado. Essa é a palavra realmente, isso aqui ajuda muito. Porque muita gente, irmãos, traz à tona coisa lá do início do casamento, ou de um ano passado, de 10 anos atrás, traz para o momento e tece uma situação onde daquilo ali que já tinha sido curado, gera uma nova ferida, gera um novo problema. Então isso é muito importante. Precisamos, quando perdoar, esquecer, para que o relacionamento seja restaurado. Tá bem? Libertação da amargura, aproximação de Deus e perdão das nossas faltas. Aí está a conclusão desse assunto cristocêntrico, desse assunto bíblico, desse assunto que pode até ser que não seja para você, mas o Senhor não permite nada na casa dele à toa ou em vão. Nós precisamos liberar perdão através das nossas ações. Vamos em pé fazer uma oração a Deus agora e liberar perdão para quem você lembrar que você precisa liberar perdão. Você vai fazer uma oração a Deus agora e vai pedir: Senhor, me ajuda a perdoar. Senhor, às vezes eu nem sei que ofendi alguém, mas me ajuda a lembrar que eu maltratei alguém, que eu fui ofensivo, que eu não fui legal com alguém. Faz uma oração sincera agora no seu coração, e o Espírito de Deus que convence nós do pecado, da justiça e do juízo, pode nessa noite dar uma cicatriz definitiva nesse problema de perdoar, porque isso também pode ser um impeditivo para nós herdarmos a vida eterna. Vamos orar então? Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós falamos sobre o perdão nessa noite, ó Deus. Na contramão do mundo, nós queremos, ó Deus, perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, Senhor, perdoar aquelas pessoas que nos maltratam, Senhor, que nos humilha, ó Deus, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero perdoar todas as pessoas, Senhor, que já me maltrataram, me ofenderam, ó Deus, ajuda a Tua igreja a perdoar também, Senhor, meu Pai, visita as pessoas que estão em suas famílias, em guerras, em ofensas, em intrigas, ajuda, meu Deus, tira essas intrigas, tira essas guerrinhas, tira, Senhor, esses probleminhas que vão causando ervas daninhas no relacionamento. Meu Deus, só o Teu Espírito Santo pode nos perdoar, só o Senhor pode nos ajudar em nossas fraquezas. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti.
Glória a Deus. Aleluias. Hoje nós aprendemos um pouquinho do que é perdoar. É muita coisa, né? Ainda bem que o pastor Laci deu uma consertada, né? Falou das esposas e depois ele teve que falar assim: gente, eu tenho que colocar eu aqui no meio, senão depois eu nem vou entrar em casa hoje. Né, irmã Maria? É desse jeito. Ainda bem que nós também não somos boa coisa não, viu? Vamos colocar a culpa só nas esposas não, nas mulheres não. Amém? Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Deus abençoe o pastor Laci. Peço a nossa mídia que coloque os nossos avisos aí da semana. Quinta-feira é a nossa oficina, né, da terceira idade. Sábado nós temos trabalho com a nossa juventude aqui na igreja. Nós temos oração, nós temos culto. Nós temos a nossa consagração às 9 horas. E gostaria de chamar a atenção da igreja. Está chegando a festividade das nossas irmãs da UMEG, dia 12 e 13. Coloca aí para nós, o 12 e 13 de abril é a festividade das nossas irmãs da UMEG, crescendo em intimidade com Deus. Tá? Vai estar as Tavares, vai estar a Juíza, Fiuza, que vai estar dando o seu testemunho, né? E também queremos aproveitar para fazer um convite para você. Dia 26 de abril é nosso curso de capelania. Você que tem um chamado para ir lá fora, fazer alguém, visitar alguém, fazer algum trabalho para alguém, venha fazer esse curso conosco e venha nos ajudar nesse trabalho. Nós temos feito um belo trabalho nos hospitais. Tem alguns hospitais que têm nos procurado, é um pouco distante, mas nós temos que dar um jeito de ir. Outro dia me procuraram em Sobradinho, me procuraram no Paranoá, se a gente fazia visita nesses hospitais. Se a gente tiver uma equipe boa, grande, eu acho que dá para a gente fazer alguma coisa. Santa Maria também tem nos procurado. Então lá fora está nos procurando. Então você que procura fazer alguma coisa para o reino, essa é uma boa oportunidade. Amém? Convido os irmãos para estar de pé, vamos estar orando por termo do trabalho. Pastor Marcelo continua em viagem. E logo, logo vai estar aqui conosco para juntos nós podermos louvar e bendizer o seu santo nome. Amém? Deus abençoe a cada um que se fez presente nessa noite. Nosso pastor, o pastor Laci, que faz parte da diretoria dessa igreja, que nos ministrou essa palavra dessa noite. A nossa equipe louvor, que tem nos prestigiado, tem sido uma benção. Os nossos músicos, que está sempre aqui. E você, que sempre está conosco. E Ele, que não tem nos deixado nenhum só minuto, e sempre está aqui conosco. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, mais uma vez, Pai, eu te agradeço por todo, Pai querido, que o Senhor fez nessa noite, Pai querido, todo momento que o Senhor nos abençoou, por essa palavra abençoada, Pai querido, que o Senhor nos trouxe nessa noite, e pelos louvores que foi entoado e tudo que ocorreu na Tua casa, meu Pai. Eu te louvo, meu Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai querido, nesse momento nós despedimos, retornamos aos nossos lares, meu Pai querido, e que o Senhor possa nos dar uma noite abençoada, um final de semana abençoada, Pai querido, e que logo mais, Pai querido, nós possamos estar aqui na sexta-feira ao meio-dia, para, meu Pai querido, mais uma vez falar contigo em nossas orações, Pai querido, em nossa consagração no sábado. Que o Senhor possa abençoar todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo na terra, não só hoje, mas para sempre, que todos digam amém. Terminado em nome de Jesus.